Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, conseguimos chegar, né? Esse trânsito está insuportável, está incalculável, esse trânsito está fora de si, em São Paulo. Vamos respirar. Não estava. E o carro ainda estava no estacionamento e disseram que ia fechar 2 horas. E onde é que vai botar na rua? E onde vai botar? Não é? Mas de qualquer forma, nessa aula é uma continuação da aula da semana passada, que estamos tratando sobre a religiosidade, o significado e o sentido da religiosidade. E vemos que essas aulas constantes, essas palestras, elas começam, não é? E as pessoas os presentes, as pessoas que acompanham através das redes sociais da Liga Islâmica são uma quantidade enorme também, porque isso fica gravado. Eu vou pedir para o Abed, vem cá, Abed, querido, por favor. Veio na aula, cuidado aí. Tudo bem? Distribui para as pessoas, por favor. Tudo bem? Muito trânsito. Nossa, não sabia que tinha tanta gente aqui. Não sei, me desviando das pessoas. É muita gente. Sabe por que isso tudo? É porque eles estão inverno, né? Então todo mundo comprando roupa de inverno. Na semana que vem vai estar menos. Tá? Bom, essa aula aqui, quem está nos acompanhando, ela tem a ver com a aula da semana passada, que é sobre a religiosidade e a espiritualidade. Nós falamos semana passada que a pessoa só é muçulmana quando compartilha, quando há coerência com a crença e a ação dela. Esse que eu imprimi aqui é um dito, é um hadith. O que é hadith? É um dito do profeta Muhammad. Daí as pessoas perguntam, e o que é hadith, Sheikh? Daí outra aula eu vou explicar. Hoje vai ser sobre isso aqui. É um dito do profeta Muhammad que nos ensina o quê? Eu vou falar a situação que o profeta de Deus disse isso. Mas o conteúdo, o significado, o sentido desse dito é o quê? O propósito de trazer esse dito aqui, que foi traduzido e foi impresso, qual é? É que saibamos a origem e a raiz da fé do muçulmano, da muçulmana. Somos crentes a partir de que ponto? Claro que da fé em Deus, da fé em Allah, não é? E esse hadith fala o seguinte, o hadith narrado por, você pode ver aqui, Abu Zar al-Ghifari, nome do homem. Esse Abu Zar al-Ghifari era um companheiro, um homem que conviveu com o mensageiro de Deus. E ele escutou o mensageiro de Deus falar isto. O homem que escutou o Abu Zar al-Ghifari chamava-se Abu Idris al-Khawlani. E o homem que escutou Abu Idris al-Khawlani se chamava Rabi'a ibn Yazid. E Rabi'a ibn Yazid, quando contava esse dito, ele se ajoelhava no chão. E perguntaram para ele, por que você se ajoelha no chão desse jeito? Ele disse, porque contou para mim Abu Idris desse mesmo jeito e sentou-se no chão. Eu perguntei para Abu Idris por que ele fazia isto. E ele disse, porque ouviu Abu Zar, companheiro do profeta de Deus, escutar esse dito e falar a mesma coisa. Nós vamos ler esse dito aqui e vamos trabalhar o sentido e o significado e ligar ele com o assunto que é a religiosidade, que isso aqui está ligado com a religiosidade. A religiosidade, a fé do muçulmano, ela não está condicionada, não há uma condição
A fé é ter algum retorno material. Mas eu acreditei em Allah, acreditei no Alcorão, no profeta Muhammad, no paraíso, no céu, no inferno, acreditei em tudo aquilo que Deus disse para acreditar. Eu continuo morando na mesma casa, no mesmo bairro, ganhando o mesmo salário. Tá, mas você não... A fé não é para isto. Mas eu continuo com o mesmo problema de saúde. Tá, mas a fé não é para paracetamol. Não é? O que tem que mudar? É o coração, a forma que a pessoa pensa, reflete, vê o mundo e se enxerga. Narrou que o mensageiro de Deus transmitiu as palavras sagradas dos seus senhores que diziam. Agora vem o hadith. Ó servos, né? Esse é que Deus disse, o profeta de Allah dizendo que Deus disse. Ó servos meus. Allah dizendo, ó meus servos. Quando falamos que somos servos de Deus, estamos dizendo que Deus é o Senhor, tá? Ao mesmo tempo. E Allah fala, proibi, tornou proibido a injustiça a mim mesmo. Allah fala que ele não comete injustiça. Você acha, Leis, que Deus comete injustiça? Antes, o que seria injustiça? Castigar ou punir alguém de forma errada. Não é injusto? Não recompensar ou pagar pelo esforço de alguém. É injusto. Punir alguém por engano. É injusto. Punir ou castigar alguém além da dose. É injusto. E é injusto também. Então, esse tipo de injustiça que é entre os seres humanos não acontece com Deus, com Allah. Allah não comete injustiças. Em inúmeros versículos o Alcorão fala: وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. E teu Senhor não é injusto com seus servos. Teu Senhor não comete injustiça. E teu Senhor não comete injustiça com ninguém. Nem nessa vida e nem na outra. Se a pessoa pensar, só pensar, imagine falar, que Deus comete injustiça, ela está, de certa forma, acusando a Allah de falha, defeito, incipiência. É que ele não tem sabedoria. Ou comparando Deus com as criaturas. Imagine alguém que diz que Deus comete injustiça. Quer aí? Você está dizendo que Deus comete injustiça? Você está dizendo que Deus não sabe o que faz? Que Deus está punindo alguém sem que ele saiba que merece a punição? Você está dizendo que Deus castiga alguém sem querer? Você está dizendo que Deus se enganou? Que Deus é humano? Ninguém pensa nisso. Ninguém fala, mas pensar pode ser. Então, primeira coisa, Deus não comete injustiça. Isso é um princípio da fé islâmica. É pensar bem de Allah. Como assim, Sheikh? Tem pessoas que pensam mal de Allah. Como que a pessoa pensa mal de Deus? De que jeito a pessoa pode pensar mal de Deus? Não, exemplo que uma pessoa pensa mal de Deus. Acha que Deus não me deu o que eu mereço, por exemplo. A pessoa fala: Deus me deu só isto, mas eu mereço mais. Não é pensar mal de Deus? Então você está querendo dizer que Deus não sabe o que você merece? Ou Deus se enganou? Ou Deus sabe, não se enganou, mas Deus está te prejudicando por sacanagem. Deus não é comparável com os humanos e nem as pessoas são comparáveis com Deus.
Quem pensa isto, por incrível que pareça, como fala no Corão, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ, e não validaram Allah como deve ser considerado. Não respeitaram Deus como deve ser respeitado. Não valorizaram Allah como deve ter sido valorizado. Então Allah não comete injustiça. Isso, gente, isso aqui é tão profundo. Tão profundo. A injustiça existe entre os humanos, não entre Deus. Os homens, os humanos cometem injustiça? Oxe! A maior injustiça que um ser humano pode cometer, viu, meninos? É a injustiça dos filhos com os pais. Né? De que jeito que os filhos cometem injustiça com os pais? Hã? Abandonando quando eles estão velhos, né? É. Isso é uma injustiça. É a pior de todas. E tem a injustiça quando os pais abandonam os filhos, que é outra injustiça. Não é? Então a injustiça dos humanos acontece entre eles. Só que umas são piores que as outras. Quanto mais a injustiça for contra a pessoa indefesa, que não tem como se socorrer e nem como gritar, pior ainda. Injustiça contra as crianças não é como a injustiça como um adulto. Injustiça contra uma mulher não é igual a injustiça contra um homem, um marmanjo que sabe se defender. Injustiça contra as mulheres, a injustiça contra os mais desfavorecidos, economicamente, socialmente, não é como a injustiça cometida a outras pessoas. Então a injustiça não é igual para todo mundo. Toda injustiça é ruim, só que umas são piores que as outras. E a injustiça tem apagador, mas não tem giz, mas tudo bem. Tem vezes que tem caneta e não tem apagador. E tem injustiças. A palavra injustiça em ela chama-se zulm. Zulm. E vem do que? O zulumat, quer dizer trevas, escuridão. E aí o profeta de Deus disse: tome cuidado com cometer injustiça, hein? Porque ela é trevas no dia do juízo final. Por isso que a injustiça ela é em degraus, não existe injustiça maior que outra. E sempre pior. Ser injusto com os filhos é um tipo. Agora imagina ser injusto com os órfãos. Allahu Akbar. Quem é que vai gritar e defender o nome dos órfãos se ninguém pode com eles? É uma injustiça terrível. Por isso o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que um dos piores pecados é a pessoa tomar posse, roubar, se aproveitar dos órfãos. Meu Deus do céu. É pedir para ir para o inferno, sem perdão. Porque quanto mais a pessoa do outro lado estiver indefesa, sem chance de se defender, pior é o grau de injustiça. Allahu Akbar. Depois o hadith fala o seguinte, que Allah fala: ó servos meus, Deus está dizendo, ó humanos, todos vós estáis desviados. Está todo mundo perdido, gente. Está todo mundo fora do caminho. Está todo mundo desviado. Não está no caminho certo. Exceto aquele que eu tenha orientado. A princípio, os seres humanos, por esse dito aqui, a princípio, Leis, os seres humanos estão orientados ou desorientados? A não ser quem Deus orientou. E tem uma sura do Alcorão que vocês decoraram, que vai explicar isso aqui. Tem 3 versículos. Ni'abed. Wal asr.
wal asri inna al-insana lafi khusr. Entender esse versículo é o quê? Pelo asr, pela tarde, pela época, que o ser humano está no caminho da perdição. Que todo ser humano, ele está no caminho, na tendência da perdição. Que todo ser humano está desviado, a não ser se Allah orientar. Isso significa para o muçulmano consciente que a orientação divina, o encaminhamento, quando Allah encaminha, orienta, isso é uma dádiva muito grande. Entre milhões de pessoas, quantas Deus encaminhou para o Islã de verdade? Quantas procuraram orientação e foram orientadas? Quantas procuraram orientação, foram orientadas e desistiram no meio do caminho? Isso é muito grande. Então, quando o dito fala o seguinte: ó servos meus, todos vós estáis desviados, exceto aquele a quem eu tenho orientado. Todo mundo, se não fosse orientado por Allah, onde estaria? Se não fosse Allah ter abrido o seu coração e o encaminhado pela luz da verdade, aonde estaríamos? Allahu Akbar. Por isso a pessoa só vai, como dizem, que a pessoa só vai saber o valor do Islã, o valor do Iman, da fé, só vai provar o valor da fé, o valor do Islã, quem provou do copo do kufr, do shirk e da jahiliya, quem provou do copo da idolatria, da incredulidade, do paganismo, da ingratidão, da ignorância. Quem provou as trevas sabe o valor da luz. Muitas pessoas não sabem disto. Mesmo aqueles que nasceram muçulmanos nem sabem que são muçulmanos. Né, tia Fátima? Como é que tá a senhora? Olha, a tia Fátima caprichou aquele dia, hein? Aquilo eu já estou guardando para a semana toda, aquilo, tia Fátima. Mas eu vou botar depois um creme de leite, milho. Põe milho não, põe batata palha. Separar, potezinho pequenininho. Semana inteira. Obrigado, tia Fátima. Sim. Não, vou separar aquilo para nós. O que é isso, tia? Acha que... Não. E o ovo, aquele ovo aqui, ó. Tá bom. Não, eu tenho lá guardado lá. Botei, como a senhora disse. E que será? Como a lentilha tem que separar, né? Mas eu não tenho tempo para separar a lentilha. Não tem que botar de molho a lentilha? Não? O que põe de molho é o feijão? Eu vou, tia Fátima, eu vou botar a lentilha tem aquela máquina elétrica, panela de pressão elétrica, ela faz lentilha. Eu comprei de frango, tá? Coisinha de frango lá. Faz lentilha. Tem. Panela de pressão elétrica. Electrolux. Eles me patrocinam. Daí, tia Fátima, linguiça de frango cortada, cebolinha, pimentão cortadinho, sal, e vou tocar ele dentro da panela, água e vai ferver. Vou tirar foto e mandar para a senhora. É, vontade, né? Vamos voltar para o que importa. Então, o hadith fala o seguinte, que todos os seres humanos, né, tia? Tem muita pessoa que é muçulmana e nem sabe que é muçulmano. Nem liga. E nem sabe o que é o Islã. E nem está preocupado em saber. Mas,
Allah teve misericórdia, encaminhou as pessoas. Fez a pessoa nascer num berço muçulmano. Mas não teve, não quer saber. Bom, daí é outro assunto. E quem não conhece, e quem não é do berço muçulmano e conhece o Islã, tem outro valor. Esse é o dito: todos os servos estão desviados, exceto aquele que eu orientei. Se a pessoa reza, jejua, ore, faz o salat, lê o Corão, vai na mesquita, se a pessoa faz tudo isso, é porque ela é esperta, porque ela é inteligente, porque ela é simpática, porque ela é bonita, porque ela tem cartão do Nubank, grande coisa. Não, vai nada. Hã? Vai patrocinar. Não, banco não pode, haram. Deixa aqui que tira, depois eu pego. Aí eu já pego aí depois. O que tem aí pra nós aí? Najadra. Kibe. Ah, então eu já sei que eu vou jantar hoje. Coalhada, ótimo. Já vou botar limãozinho. Não, sozinho. Ó, tia Fátima. Kibe, um limãozinho e a coalhadinha aqui no lado. E o chazinho. Vou tomar hoje de noite. A tia Fátima, ana mad'um min Khala Fátima. Mad'um Abdurrahman, né? Eu sou patrocinado pela tia Fátima. Mad'uma. Merece ou não merece, tia? Viu? وهذا الشاب دبر له عروس هذا مسكين الله يرحمه علي قوية وانا علي قوية انت المباشرة وين جاء انت كل السر عندك شوف شاب طيب ولا حبيب والله بس vai vir inshallah. Vai vir inshallah. Tá. Inshallah. Ó, todo mundo será orientado por Allah, exceto aquele que Allah orientou. Então, se a pessoa fez o que fez, e está na mesquita e reza e segue a religião, foi porque Allah orientou. Mas é tal uma questão filosófica e teológica atrás aí, que os sábios dizem, da teologia islâmica, a orientação de Allah é o contrário do desvio. Desvio, ad-dalal wal-hidayah. Hidayah, orientação, dalala, trevas, desvio. O ser humano, ele se orienta e Deus orienta ele. Ou primeiro Deus orienta e ele segue o caminho. Ele segue o caminho sozinho e depois Deus encaminha? Ou Deus encaminha e depois ele se orienta? O que vocês acham? Às vezes não segue. Então, tia Fátima, aí que está a questão. São duas coisas. Então tem que ter dois tipos de orientação. Aquela orientação que Deus mostra para a pessoa o caminho. Deus mostra para a pessoa o caminho. Daí a pessoa, se ela escolhe seguir, Deus testa ela, põe testes, põe provações, e se ela ultrapassar, vai sendo mais orientada. Igual quem faz prova para o curso técnico lá, né, Calil? Tava difícil a prova? Passou pelo boletim? E cada vez está aprendendo coisa a mais, não é? Mais difícil, mas está aprendendo. Allah orienta a pessoa, faz a verdade chegar até ela e faz ela chegar até a verdade. E não é uma vez só, são várias vezes. E depois a pessoa vai seguindo essa verdade. Ou não. Então Allah orienta a primeira pessoa
E a pessoa vai se orientando. Da mesma proporção que a pessoa vai se orientando, Deus vai orientando ela. Vem testes, vem provações, e ela vai suportando, vai aguentando, vai passando por etapas, até chega um tempo um momento que ela estabiliza a sua fé. Daí só firmeza, alhamdulillah. Por quê? Se a pessoa chega na mesquita, eu quero saber tanto do Islã, tanto da verdade. Chego na mesquita, a mesquita está fechada. Eu não quero mais saber de nada. Ela estava orientada? Aquilo foi um teste sem ela saber. Existiu tudo. Mas tem coisas da vida que não é assim. A pessoa insiste várias vezes. A pessoa chegou, pegou o ônibus. Aí, perdi o ônibus. O que ela faz? Volta para casa? Mas tia Fátima, ela perdeu o ônibus. Volta para casa. Então, a pessoa conhece a verdade. Perdeu o ônibus. Ela existe e continua. Continua. Veio na mesquita, não teve aula. Vai ter na outra. Continua. Aconteceu isso e aquilo. Continua. Até Allah firmar ele. Não está aí que nós queremos chegar. Não estava com vontade mesmo. Se está com vontade, tem intenção verdadeira, pode cair, chover canivete. Ela vai. É um teste, Russo. É um teste. Allahu Akbar. É um teste. Ela afirma. Manda os testes para a pessoa. Tem pessoa que se entrega porque não queria, não estava com vontade mesmo. Vai, daí chega um ponto que estabiliza, deu. Alhamdulillah. Isso acontece com todo mundo. Então por isso esse dito: todos vós estáis desviados, exceto quem eu orientar. Olha só, peçam a minha orientação. A pessoa tem que pedir para ser orientado. E a gente pede todos os dias. Pede ou não pede, Calil? Onde é que a gente pede todos os dias para ser orientado? Onde que nós pedimos todos os dias para sermos orientados? Ihdina as-sirata al-mustaqim. Ai, meu Deus do céu. Quem é que está me ligando? Quem é que está me ligando essa hora? Deve ser conta, né? A Viva, claro. Na net ligando. Bom, peça a orientação de Allah que Allah vai orientar. Se a pessoa, pessoal, gente, se a pessoa pedir a orientação de Allah de verdade, Allah vai orientar ela. Mais cedo ou mais tarde, Allah vai orientar ela. E Allah sabe o que está no coração das pessoas. Por isso que esse hadith, esse dito, quando a pessoa compreender, é muito, sabe, tem muito significado atrás dele. Vamos seguir, antes de terminar, para a reza, e a gente voltamos aqui para terminar o dito. Allah vai orientar. Custe o que custar, mais cedo ou mais tarde, Allah vai orientar a pessoa. Porque quem Allah orientar, jamais será desviado. E quem Allah desviar, jamais será orientado. Ó, meus servos, cada um de vós se encontrar faminto, exceto quem o alimentar. Implorai para que vos alimente e vos alimentarei. Allah está dizendo que todo mundo, fome, aqui é a necessidade. Todo mundo precisa e necessita. Todo mundo é coitado, vamos dizer assim. Todo mundo. De algo, outra coisa. Todo mundo é faminto. Necessita de algo. Todas as pessoas têm carência de algo. Seja econômica, seja psicológica, seja emocional, seja afetiva, saúde. Meu Deus do céu. Todo mundo tem um certo tipo de necessidade nessa vida. Seja ela, se a pessoa se toca, né?
Atendi o telefone para ela ver eu falando. Tinha um sheikh lá, né? Eu tinha um sheikh que alguém ligava, ele atendia o telefone e ficava aqui falando para ver se a pessoa se tocava. O sheikh explicando a religião, cara, alô, alô! Pô, o sheikh tá na aula, se toca, meu. Tá perguntando se tem aula. Tinha, porque você interrompeu. Ah, por que você anda nervoso? Culpa tua. Então todas as pessoas, elas estão famintas. Necessitam de algo. Necessitam de algo. Seja alimento, seja carência, todo mundo, exceto quem Allah protegê-la, abastecê-la, o confortar. Procure o conforto de Allah, Allah vai te confortar. Tem pessoas, você sabe, que vão no maior restaurante de São Paulo, maior churrascaria de São Paulo, comem feito um condenado, ainda não matou a fome. Reclama de tudo, e aquilo que ele sonha, ele consegue, e não está satisfeito. Quando Allah diz que todos vocês estão famintos, é necessitado, carência de algo. Procurem para que Allah, peçam para Allah suprir isto. Allah supre. Tem coisas que ninguém encaixa. Não é dinheiro, nada. No outro dito fala o seguinte: ó servos meus, cada um de vós se encontra despido. O que é despido? Nu, sem roupa, exceto quem houver vestido, quem Allah encobriu ele. Implorai que eu vos vista, vos vestirei. Significa isso. Todo mundo, o que é, para que serve a roupa, a vestimenta? Se cobrir da vergonha, né? Ficar peladão aí não dá. Então, tá rindo, Leis? Você fica? Então, tá rindo. Olha o Leis rindo aí, ó. Imaginando besteira, menino. Que isso? Toma jeito. Ó, sua mãe tá vendo aqui, ó. Ó seu filho aqui, ó. Rindo aqui, ó. Esqueci da forma da sua mãe, tá? Segunda-feira eu trago. Forma de pudim. E outra forma de vidro tão bonita que eu tenho medo de cair no chão e quebrar. Se quebrar, eu vou dizer que foi ele que quebrou. Tá? Ele tem cara de quebrar a forma. Bom, então todo mundo está com a vergonha exposta. Todo mundo tem algo que ele se envergonharia que as pessoas soubessem, escutassem, ouvissem. Todo mundo tem suas vergonhas que não gostaria que ninguém ficasse sabendo. Ninguém. Todo mundo tem isso. Peça que Allah encubra a sua vergonha. Allah yastur. Isso em árabe, né? Allah yastur aleina. Que Allah encubra, igual cobre a vestimenta do corpo, para não passar vergonha. Que Allah encubra as nossas falhas, assim como nós cobrimos o corpo. Porque como dizem, فَلَوْلَا سِتْرُ اللَّهِ عَلَيْنَا مَا ذَهَبْنَا وَمَا رَجَعْنَا. Se não fosse Allah encobrir as nossas falhas, a gente não sairia de casa. Se saísse de casa, nem ia voltar para casa mais. Imagine tudo que a pessoa faz, que todo mundo fica sabendo. E Allah. Isso chama-se árabe sitr. Allah encobrir. Então todo mundo precisa que Allah encubra suas falhas. Peço para que Allah encubra, Allah vai encobrir. E para terminar essa parte, depois vamos para a reza e retornamos. Ó meus servos, cometeis falhas, faltas, pecados, erros, noites e dias seguidos, e eu vos perdoo todos os pecados. Implorai o perdão, vos perdoarei.
Quem de nós, os humanos, não cometem pecado noite e dia? Aqueles que sabemos e que nem sabemos que é. Todo mundo. E Allah perdoa todos os pecados. Será que Allah perdoa todos os pecados mesmo, tia? Todos. Se a pessoa... Não, estou dizendo em vida, em vida. Em vida, Deus perdoa tudo o que Ele quiser. Se a pessoa pedir perdão e se arrepender. E Allah perdoa todos os pecados. Allah é perdoador? É. Mas perdoa quem? Quem pede o perdão. Quem pede desculpa. Quem mostra e demonstra a necessidade dele para Allah. Allah alimenta, abastece, protege e encobre? Sim, quem pede para ele isso. Allah protege quem pede proteção. Abastece quem pede proteção. Agracia quem pede graça. Perdoa quem pede perdão. Orienta quem pede orientação. Salva quem pede salvação. Encaminha quem pede o encaminho. Porque Allah é justo. E outra coisa, Allah, Ele dá para nós, para terminar essa parte aqui, Allah nos concede, nos dá aquilo que nós precisamos ou aquilo ou mais do que necessitamos. O que vocês acham? Allah sempre concede mais do que necessitamos. Senão a gente não teria gordinho aqui, né? Allah sempre deu muito mais do que nós merecemos. E muito mais do que nós necessitamos. E Allah sempre tirou de nós aquilo que não era para ser nosso. Vamos para a reza, terminamos o hadith, tá bom? Daqui a pouco voltamos. Intervalo.